Prazer imenso entrar em sintonia com todos os telespectadores aqui na região do Vale do Paraíba, Taubaté, aqui pela nossa TV Cidade de Taubaté, que também aqui nos estúdios leva o nome de Augusto César, nosso grande amigo, irmão Guará. Então hoje, caros amigos, é um dia também especial porque nós vamos falar de um assunto que eu venho falando e refletindo desde o ano 2000, quando eu iniciei o meu folhetim Momento de Decisão na cidade de São Paulo. E nesse momento de decisão, a gente já sempre preocupado, não só com os relacionamentos, mãe natureza, essa questão do plantio, essa questão de toda essa região, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, enfim, nós vínhamos já refletindo sobre preconceito e muitos assuntos, e sobre agressividade. Hoje, caros irmãos, nós vamos falar de um tema que não é que esteja em moda, mas que nós estamos vivendo no nosso planeta Terra, que é realmente a violência em geral. E essa violência a gente vem sentindo não só nas famílias, nas casas, de todas as pessoas, nos países, porque é um país que solta bomba de um lado, é outro que solta, um aparelho lá muito doido que mata pessoas, destrói prédios, casas. Então, hoje em dia, nós temos que emanar e nos preocupar com os dirigentes também do nosso planeta Terra. Então, hoje nós vamos falar no geral da violência no mundo, vamos falar da violência também com relação à mulher, com relação aos animais, que está realmente muito forte, com relação às plantas, no trânsito. E que isso gera o quê? Agressividade, essa violência gera nível de ansiedade elevado. As pessoas vão ficando cada vez mais ansiosas, a ansiedade leva a angústia a taquicardia, e a angústia leva à depressão, e a depressão pode ser o fim de muitas vidas. Então hoje eu chamei uma pessoa muito especial aqui do nosso convívio aqui na TV Cidade de Taubaté, que é a nossa amiga Thay. É um prazer estar contigo. Prazer é meu. Thay, ela, além de trabalhar conosco aqui, em vários programas, ela tem especialidade, Ela é uma agente social e que pode falar muito bem dessa questão da violência, não só contra as famílias, contra a mulher, mas a violência em geral. É um prazer estar contigo, viu, Thay? Obrigada, Valquíria. O prazer é meu também estar aqui novamente, podendo fazer parte do seu programa, que é aí uma sementinha de luz no coração das pessoas, Levando um pouquinho de conscientização, de informação, E quem sabe aí, até então, um pouquinho de mudança para as pessoas, Que é necessário, Thay? Essa mudança ela é importante, porque o nosso planeta Terra passa por uma mudança, uma transformação, e muitas pessoas estão com medo. E esse medo gera o quê? Insegurança. Essa insegurança, quando ela é num nível muito elevado, leva à depressão, leva à ansiedade, a ansiedade leva à depressão. E com relação, vamos começar pela mulher. Eu vejo assim, os ciúmes,
está fazendo as famílias ficarem polvorosas, porque quando existe o ciúmes, existe a insegurança. Essa insegurança leva ao medo, é o medo de perder. Muitas vezes é um amor que é uma paixão, a paixão leva realmente à violência, não é, Thay? Sim, um problema que se tornou uma enfermidade no ser humano é a posse, né? É aquela coisa da posse, você é meu, você é minha. As pessoas estão tratando tudo como posse, isso é meu, ninguém mais toca, ninguém... Mas esse medo todo também vem não só da perda, mas vem de uma coisa onde geralmente eu observo em muitos relacionamentos, que eu observo pela internet, casos e casos, como também em convivências sociais próximas a mim, de que acontece muito partindo dos homens para com as mulheres, agora especificamente falando, né, já que o tema é a violência da mulher. Sim. Eu percebo que eles espelham nelas, baseiam nelas atitudes deles. Então, tipo assim, por exemplo, o homem que é muito possessivo, muito ciumento, muito ali, né, dessa forma doentia, geralmente é porque ele muito faz algo errado. E se ele faz, ele fala, ela também vai fazer. Em algum momento, se eu der bobeira, se eu estou traindo, se eu estou mentindo, se eu estou fazendo alguma coisa que eu não quero que ela faça, por que ela não estaria fazendo comigo? Então é onde vem essa agressividade, essa coisa de, sabe, tá sempre cobrando, tá sempre em cima, sufocando, essa coisa da posse. Mas é porque geralmente eles são os primeiros a fazer e não aceita de forma alguma que seja feita com eles. Isso eu já ouvi dos próprios homens, Valquíria, conversando. Perfeito, Thay. Sua reflexão realmente está bem em cima do que nós estamos falando, porque muitas vezes o homem, ele joga para a mulher algo que ele faz de errado. Entende? Ele muitas vezes trai, ele muitas vezes ali no celular, ele tá assim, sabe, fazendo uma série de contatos e vendo figuras que não são boas e trazendo uma energia ruim, e ele começa, a insegurança dele vai levando para a mulher, ele acha que a mulher pode trair, que a mulher pode fazer isso e aquilo, então começa a cobrança. E essa cobrança é que começa um tititi nervoso e que começa a acabar com a relação. Aquele relacionamento que tem que ter amor, que tem que ter uma troca de carinhos, de afeto, de repente se transforma numa guerra entre casais, não é? Gente, é porque nós ainda vivemos numa sociedade onde se predomina o machismo, né? Ainda. A questão que, assim, o homem ainda normaliza a promiscuidade masculina. Na sociedade em que nós vivemos, eu vejo, sim, que houve um despertar e que os homens estão mudando, graças a Deus. Mas ainda tem uma grande parcela que normaliza e justifica a promiscuidade masculina, mas a feminina é inadmissível. Então, a mulher que quer ser autônoma, que quer estudar, fazer sua vida, ser independente, que quer ter liberdade, que não quer ser mãe, que não quer se casar, ela leva todos os tipos de termos pejorativos na sociedade. Já o homem não, ele é maravilhoso, ele é independente, ele é o garanhão, o bambambam, que pega todas, que faz e acontece, né? A mulher, se viver da mesma forma, leva só nome feio, né? E assim, a gente vê muitos coaches de palestras e podcasts de homens hoje em dia que tem esse movimento aí do Red Pill, dessa coisa machista predominante e tudo mais, onde eles reforçam isso o tempo todo, que a mulher que passa dos 30 não tem mais valor, que ela já é velha demais, né? Que a mulher que quer ser solteira tem que levar nomes feios, que não convém citar aqui, e por aí vai. Então, assim, para eles, eu já vi eles reproduzindo isso. Que mulher, por exemplo, quando trai, quando comete esse ato, esse equívoco, ou sabe lá se fez na intenção, ou porque ele mereceu, não importa. Traição é traição, né? Mas assim, para eles defendem que ela tem sim que ser punida, que eles têm que abreviar até a vida. Mas e quando o homem faz? É coisa de homem, é normal. Entendeu? Esse é o absurdo. É um absurdo, tá? E esse sentido de posse, muitas vezes na família, o pai já vai passando isso de pai para filho. Entende? Então eu vejo que muitos homens trazem
essa questão de traumas na família, né? E eles muitas vezes veem aquele pai que era poderoso, mas também tendia para bebida, inseguro, e que quando a pessoa está muito insegura, ela é levada também a um mecanismo de defesa, que é a bebida, que é a droga, e aí é onde começa aquela disputa. Eu sou perfeito, você não é. Porque a mulher, como você falou tão bem, a mulher ela tem que ser perfeita. Eu acho que a única mulher perfeita é Maria, mas assim mesmo porque ela é a mãe de Jesus, né? Então ela realmente é um modelo de ser humano, de mulher, e que nos ilumina sempre. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, essa disputa de poder, e essa disputa de poder vai da família até os dirigentes de nações, não é? Sim. Os dirigentes, assim, um discutindo com o outro a falta do diálogo, a falta de amor, amor à humanidade, amor às pessoas. Então solta uma bomba aqui, vai para lá e mata um monte de gente. Calma, meu Deus, nós temos que ter amor pela vida, não é, Thay? Pela vida. Nós temos que ter amor ao ser humano, amor à vida. Quando fala de mortes, né? O país da Rússia e outros países lá no Oriente, né? Então tem que existir mais equilíbrio, tem que existir mais diálogo. As pessoas, e também nos países em que fica aquele tititi de esquerda, direita, de centro, eu acho, meus caros irmãos e amigos, nós somos seres humanos e nós somos imperfeitos, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas incertezas e procurar melhorar, não é, Thay? Procurar, ao invés de ficar focado naqueles traumas de infância, aqueles traumas terríveis que o ser humano traz na vida adulta, procurar lidar, trabalhar as emoções, a essência. E Deus nos ensina tão bem essa coisa do amor incondicional, sem preconceito, caros irmãos, não é, Thay? O preconceito está assim se alastrando. E além da mulher, caros irmãos, além dos dirigentes de países, tava assim, essa agressividade se voltando contra os animais. Nós vimos agora recente o problema de um animal lá no sul, em Florianópolis, que é daquele cão Orelha, né, com o nome Orelha, e que foi massacrado por 4 jovens. Então, essa coisa de juventude, sabe, contra o ser humano, maltratar uma pessoa que está dormindo na rua, maltratar um animal, um cão, um gato. Então, isso tudo, caros irmãos, é de uma covardia, de uma violência, é a falta de Deus na nossa vida, não é, Thay? Realmente a pessoa está impregnada pela força do mal, pela força do demônio, não é? Então isso nós temos que aprender a lidar. Não é? A falta da fé, a falta de um pouco de luz, já sendo ensinado dentro de casa, sabe? E nós também convivemos, infelizmente, aí em leis que ainda... A nossa justiça ainda é muito falha também, a justiça humana, né? Muito. Então nós convivemos muito ainda com a impunidade, onde isso aqui compra a liberdade de criminosos de todo tipo. Infelizmente. Né? Os próprios pais defendendo os filhos por um ato tão terrível, entre outras situações aí. Cresce cada vez mais o índice, né, de feminicídio, de agressão animal, de agressão contra crianças e adolescentes, abusos, coisas de todo tipo. Mas por quê? A impunidade, a nossa lei ainda é muito falha, muito fraca. E o principal realmente é a falta de Deus. As pessoas se deixam levar pelo mal, pelas más tendências, sabe? Eu vi casos de pessoas, como você disse, a questão do trauma, que já cresceram num ambiente doente.
E assim, claro, a gente pensa, essas pessoas precisam passar por um tratamento, por um acolhimento, mas elas precisam querer. Só que enquanto elas estiverem fazendo atrocidades, coisas abomináveis, né, aí no mundo, seja contra a natureza, seja contra os animais, seja contra o mais vulnerável, e continuarem impunes, eles não vão ter essa mudança, né? Eles precisam entender que se eu fiz algo mal, eu vou ter que ter consequência, e não só espiritual, mas aqui também, na lei do homem, eu preciso ter consequência para entender que não é correto. Sim. E não é o que acontece, né? Parece que 2 jovens do caso Orelha foram para os Estados Unidos, outros eu não sei como é. É tanta informação, é tanta coisa, porque depois na mesma semana eu vi também o caso de um policial que atirou num cãozinho de rua. Durante uma intervenção que ele estava fazendo, um cãozinho de rua latiu para ele atirou num cãozinho, gente. Não, é um absurdo, Thay. Sabe, a gente vê essa violência aumentando cada vez mais e nós temos, caros irmãos, que emanar, quando eu falo aqui no nosso programa, novo momento de decisão, vamos vibrar a nossa essência interior, o amor integral, o amor incondicional, quebrando os preconceitos, quebrando essa violência, porque vai chegar de uma forma que não vai ter como você sanar, porque, sabe, nós temos que ter um pensamento maior com relação a isso tudo. E Deus, caros irmãos, Deus não abandona ninguém. Deus está ali do nosso lado, está do lado dos animais, protegendo, tem a linha de arcanjos ali protegendo todos os animais, protegendo as pessoas. E como você falou tão bem, o ser humano às vezes pensa que ele é o dono da terra, é o dono de tudo, e que para ele é a questão do poder, não vai ter punição. E o pior que vai, caros irmãos, até mesmo os dirigentes de países, né, poderosos que estão aí querendo dominar o planeta Terra, cada vez mais terra, mas, sabe, não é por aí. Nós temos que ter respeito ao ser humano, respeito aos países, respeito aos dirigentes, respeito ao professor, que isso está faltando nas escolas, caros irmãos. Hoje em dia o professor vai dar aula. Eu fui chamada numa escola em São Paulo, isso há uns 20 anos atrás, que os alunos estavam dominando de tal forma que os professores estavam enlouquecendo. Então, está faltando respeito nas escolas, nas famílias, junto aos dirigentes de países, está faltando nas empresas. Muitas vezes você vai trabalhar e vem um assédio, né? Porque você é uma pessoa bonita, você chama atenção, vem um assédio ali no trabalho. E a pessoa tem que ficar quieta. Se ela é subordinada a um chefe, e é esse chefe que está tomando essa atitude, você tem que ficar bem quietinha. Então, isso é revoltante. Tudo isso. E isso aí já vem do machismo, né? É o machismo. Esse machismo já começa lá atrás, quando, por exemplo, hoje eu tô vendo muitas profissionais, psicólogas, terapeutas, pessoas que abordam, inclusive homens também, abordando este tema, que é que desde criança as pessoas já são ensinadas a repudiar tudo que é feminino, do universo dito como feminino. Então, assim, os meninos desde cedo são incentivados a não gostar de boneca, não gostar da cor rosa, não gostar de nada que é de menininha, de mulherzinha. Tanto que até hoje você vê que formas de ofensa são mulherzinha, menininha, colocando sempre na forma inferiorizada. E nós temos ainda na nossa sociedade essa coisa da criação, está mudando em muitas famílias, mas nós ainda vemos aí a criação de uma menina, ela sempre educada para sentar com a perninha fechada, postura, os brinquedos de menina é vassourinha, é pia de lavar loucinha, é bonequinha para aprender a ser mãe. E os meninos? Brinca do que quer, faz o que quer. Não tem essa coisa, entende? Então assim, não é...
Nós não estamos falando aí de um passado tão distante assim, onde os pais pegavam os filhos ainda crianças, pré-adolescentes, e levavam em casas de prostituição para ensinar o filho a ser homem, né? Digamos assim. Gente, é o cúmulo do absurdo, principalmente caso percebesse um comportamento homossexual na criança. E isso não vai mudar nada. Eu tenho amigos próximos que passaram por isso e a única coisa que gerou neles foi revolta, foi mágoa do pai. Sim, sim. Porque isso não vai mudar a pessoa. Tudo que você força é pior ainda. Por isso que tem tanto ser humano revoltado na sociedade. O oprimido quer ser opressor. Aquele que sofreu, que foi escorraçado, que foi oprimido, né? Depois, no futuro, ele quer descontar no outro. Ele quer estar numa situação de poder, onde agora eu que mando, agora eu que faço, agora eu que faço com o outro o que fizeram comigo. Se eu não sou feliz, o outro também não vai ser. E assim vai, a sociedade vai refletindo no outro aquilo que passou, que vivenciou. Quantas mães e pais não se tornam narcisistas, agressivos, e fica cortando os sonhos dos filhos, né? Falando, não vai dar certo, não sei o quê, desiste disso, você não vai conseguir. Mas porque cresceu com esse tipo de criação. E ao invés de se limpar e romper esse ciclo, né? Fazer um corte para ser um pai e uma mãe melhor, eles querem fazer igual com os filhos. E assim vai. É uma preocupação constante. E essa questão da mulher, que você até falou muito bem, a mulher, caros irmãos, amigos, ela é a mola mestra da família. A mulher, ela é a responsável pelo equilíbrio emocional da família. Então, ela faz um jogo de cintura. Nesse jogo de cintura, atendendo o marido, atendendo os filhos, ela corre aqui, ela corre ali, ela faz isso, faz aquilo, trabalha fora e cuida dos filhos e da comida e das roupas, de tudo. Só que ela não tem tempo para ela. Essa mulher, ela acaba entrando numa ansiedade muito grande. Da ansiedade ela leva a taquicardia, angústia. Da angústia ela leva a depressão, é levada à depressão. Então nós temos que tomar cuidado com essa mulher, que muitas vezes ela é dependente do marido. Ela não quer bater de frente com o marido, então ela vai aguentando, ela vai sufocando aqui dentro de si todas essas, sabe, todo o abuso que ela vive, né? O abuso, toda essa, até mesmo na sexualidade, caros irmãos, porque muitas vezes o homem, nessa questão do machismo, que você falou tão bem, o homem acha que ele é o dono da situação, ele é o dono de tudo, a mulher tem que servir. E não é isso. Muitas vezes eu falo para os casais, tem que um conversar com o outro, como é que se sente, de que forma que sente prazer no relacionamento, porque tem mulheres, tá? Eu trabalhei com mulheres em Santana, num grupo de mulheres, 50 mulheres, e elas diziam assim, Valquíria, eu não sei o que é orgasmo. Eu não sei o que é sentir prazer sexual. Eu vou ali, eu sirvo meu marido e pronto. Mas não sente nada. Eu falei, não, gente, não é por aí, tá tudo errado. Entende? A mulher não pode se submeter. Ela tem que também gostar do relacionamento, se eles estão juntos, falando com o outro, haver o diálogo do amor, de conversar, de como se sente bem, essa questão do tato, do carinho, do afeto, das mãos, a preocupação com o outro, como você falou tão bem. A mulher não tem direito a estudar, não tem direito a trabalhar fora, ela não pode sair, sai com os filhos, e aí o marido já fica inseguro. Então, temos que ter cuidados, caros irmãos, porque o feminicídio está aumentando, sabe? Essa questão do homem chegar, matar.
Não é por aí, gente. E às vezes, Valquíria, num caso que eu vi, porque existem casos, mas casos absurdos de feminicídio, às vezes envolvendo questões de tarefas da casa. Eu tava vendo um vídeo ainda ontem de um rapaz que chegou em casa, literalmente abreviou a vida da esposa dele por sufocamento, por chegar em casa e não ter janta pronta. E aí um monte de gente questionou, mas que tipo de marido será que ele estava sendo para ela se negar a fazer uma janta e outra? Será que ele não respeita que ela também pode estar cansada, sobrecarregada? Qual era a vida dessa mulher? Ela também trabalhava fora? Porque os casais hoje em dia, dificilmente só o homem trabalha fora. Se ambos trabalham fora, ambos ajudam com a questão financeira da casa. Sim. Então ambos têm que dividir as tarefas. Colaborando. Eu entendo sim, quando uma mulher não trabalha fora, tomar partido das tarefas cotidianas da casa, porque ela já não trabalha fora, não custa, né? Sim. É um cuidando do outro, conforme o seu alcance, conforme o que pode fazer, para a relação ter equilíbrio, ter amor, ter plenitude. Agora, gente, você vê caso de homem que vem, agride a esposa, faz coisa pior porque não fez uma janta, porque não passou uma roupa, tá uma coisa absurda. E neste caso, conversando eu também com muitas mulheres, depois de ver muitos vídeos, acompanhar muitos estudos, relatos, é muito comum ainda nos dias de hoje o estupro conjugal. É muito comum o homem achar que a mulher tem que servir ele a todo custo. Não importa se ela está doente, se ela não está bem, se ela está menstruada naqueles dias. Isso quando não faz a força ou aquela coisa que é muito comum, que as pessoas normalizam, mas que não é correto. Porque, por exemplo, os homens, eles são muito mais testosterona, então pra eles é tudo muito mais fácil. Deu vontade, tô aqui. É rápido. Pra elas rápido, não. Elas precisam de um preparo, de uma preliminar e tudo mais. Tem todo um e tato. nesse preparo, né? Thay, É muito importante pensar no prazer da mulher também, não só no dele, sabe? E nesse preparo, sabe, saber ser carinhoso. Com certeza. E ver a mulher, às vezes, está o dia todo atarefada, com filhos, casa, trabalho que ela tem, às vezes exerce um trabalho fora, e está cansada. Então, saber conversar, saber compreender e não chegar em casa, ligar o computador ou o celular e ficar ali ligada achando que a mulher tem que fazer tudo. Não, vai para a cozinha também e ajuda e colabora. Tem que haver esse entrosamento e mesmo na hora de fazer amor, chegar a conversar, como é que você está afim, tal, porque às vezes a pessoa, ela está deprimida, ela está ruim, ela não está se sentindo bem, não vai dar nada, ela vai ser simplesmente uma máquina ali, entende? E isso o homem não percebe, não tem desconfiômetro, né? Porque para a mulher sentir orgasmo, é diferente do homem. O homem vai, faz e pronto. A mulher não. A mulher tem que ter um clima, ela tem que estar afim, ela tem que se sentir bem, que aí ela consegue sentir prazer e chegar ao ponto máximo, que é o orgasmo. Senão, sabe, fica uma relação de irmãos. E ainda assim depende da situação também, porque, claro, todo ser humano é plural, então não quer dizer que todo homem funciona igual e tudo mais. Tem homens que... Eu vejo muitos homens que desenvolveram, sim, muito mais a parte do sentimento. Hoje eu conheço muitos que têm um bom senso, que têm uma empatia, que, assim, é louvável de se observar, sim, sabe? E só que uma coisa também que a gente percebe muito no meio masculino, não que não aconteça no feminino, mas é muito menor. No meio masculino é muito grande, é o vício em pornografia. E sim, isso estraga totalmente a mente e o funcionamento do corpo do homem. sim, Tanto que ele também não consegue atingir o orgasmo, o clímax dele, por conta desse vício. Se ele não se tocar sozinho, não fizer alguma coisa ali, ele tá com a pessoa ali,
mecanicamente também. Mas depois eu sei de casos de pessoas próximas que saem dali e depois tem que se aliviar sozinhos, porque com a própria parceira não consegue chegar lá, devido ao vício da pornografia. A pornografia é um veneno, fato, espiritual e psicológico, né? Caros irmãos, nós estamos falando de um assunto que leva, sabe, vários programas. Nós vamos ter aqui em nosso programa Novo Momento de Decisão outras oportunidades, que nós vamos falar também dessa defesa com relação à mulher e lutando contra o feminicídio, contra essa questão do preconceito e também dos animais, que é uma agressividade muito grande. Nós vamos ter um programa especial, vamos trazer o pessoal de uma ONG aqui de Taubaté, que está desenvolvendo um trabalho muito bom nesse sentido, procurando defender os animais e, em geral, né, as plantas, o ser humano. Então, caros irmãos, nosso programa ele é curto e nós temos que estar encerrando. Eu quero agradecer a presença da Thay, que tem umas reflexões assim valiosas para o nosso hoje o momento de decisão, que é realmente nós temos que tomar decisões, mas decisões acertadas em nossas vidas, caros irmãos. Não deixar a nossa essência, essa questão do amor, do perdão, porque quem ama, perdoa e não comete violência. Quem ama, perdoa e cultua cada vez mais o amor a Cristo, a Deus. Então, meus caros amigos, que todos tenham uma semana assim de paz, uma semana de equilíbrio, que as pessoas possam conversar, dialogar e cada vez mais se unir, procurando salvar a família, salvar a mãe natureza, os animais. Vamos tentar, caros irmãos, salvar o nosso planeta Terra, que está realmente necessitando de oração. Caros irmãos, muita paz, muita luz. Muito obrigada, Thay. Muito obrigada ao colega, ao amigo da técnica, tem um carinho muito grande por todos nós, e que possamos caminhar sempre juntos com a bênção de Deus. Muito obrigada, muita paz e amor no coração. E até o próximo programa, se Deus quiser. Assim seja. Assim seja.